Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables de Maçom. Meu nome é Vinícius Anaya. Hoje, como prometido, eu irei começar a série sobre livros filosóficos, aos quais eu desejo partilhar com vocês algumas observações algumas reflexões que tenho feito durante essa leitura, com o objetivo sempre de compreender o divino. Isso tudo por quê? Porque, assim como Sócrates acreditava, a ignorância é o maior mal do ser. E, para nós podermos limar essa ignorância, nós devemos sim ter uma base filosófica reforçada, de forma que quando estejamos a falar sobre o mundo espiritual, sobre o mundo das ideias, sobre esse espaço que não é essa realidade ou essa dimensão que não é o físico, nós podemos compreender. E, acima de tudo, sabermos diferenciar a oratória da dialética. Ao sabermos, de fato, observar e prestar atenção nos discursos que são dirigidos a nós, nós iremos poder formular questões mais objetivas e essas questões irão também ajudar a clarificar as ideias, que algumas vezes vocês irão ver que o comportamento do teu orador apenas dedicou tempo à oratória e à gramática, deixando assim o texto embelezado e convincente aos teus ouvidos quando não estás atento. Mas, como já mencionei aqui nos meus vídeos anteriormente, Deus busca o homem que deseja conhecê-lo. E a fé não é um ato de ignorância, a fé é um ato de conhecimento. Daí que, quando falamos de Deus, estamos a falar sobre uma ciência divina. E essa ciência divina, como base, eu irei usar aqui como base um pensamento que eu tive um pouco antes, 1 ou 2 dias atrás, antes de estar a pensar nesse vídeo de hoje, que é o seguinte: se tomarmos Deus como um criador, como o ser, ou a entidade, ou a energia, ou a força maior que cria todo o universo, temos que observar o seguinte: ele sabe o começo e o fim do universo e teve tem todo o poder para manipular esse universo, ou múltiplos versos, para manipular a criação. O que eu quero dizer com isso? Se a ignorância fosse um ponto base de Deus, Deus não precisaria a experienciação. Não haveria necessidade de buscar o empírico. Se Deus criou o universo, concebe esse universo, primeiro no mental e no espiritual, e depois Deus faz com que haja a criação no seu físico, significa que Deus não deseja estar dentro da ignorância. E se existe essa ignorância, porque tudo que existe, acreditando em Deus, tudo que existe depende de primeiro ser concebido por Deus. Então, se Deus deseja conhecer, ou se Deus deseja manifestar essa ignorância, é algo que ele demonstra também que ela deve ser limada. E a forma de limar a ignorância é a experienciação. Através de meditação, ou, propriamente dito, através da forma empírica. O que eu quero dizer aqui é que fé não pode ser algo ao qual tu assumes porque está dentro de um livro ou porque alguém te falou. Tens que procurar conhecer e assim, ao adquirir esse conhecimento, irás conhecer melhor a ti próprio e ao conhecer melhor a ti próprio, irás ver Deus fora de ti. E eu já referi isso anteriormente. Se vocês de fato buscarem Deus, vocês de fato irão poder ver Deus.
assim que os vossos olhos abrirem-se, e assim que esse véu, que é a ignorância, começar a dissipar-se. Ok, vamos ao que interessa. O livro que eu vou apresentar é este. É uma versão da editora Areal Editores, Platão Phaedon. Esse é o texto integral que vocês irão poder encontrar. É claro que, como já referi, o importante não é a editora, é importante vocês conseguirem um texto integral. Outra sugestão que eu já deixei no vídeo anterior é, ao lerem os livros filosóficos, os livros sobre filosofia de Platão, nesse caso, que é o tema que estamos aqui a tratar, por favor, ignorem as introduções. Porque as introduções vão induzir a uma ideia, a um pré-conceito. E esse pré-conceito vai te gerar uma ignorância, caso não estejas atento e caso não estejas treinado para esse tipo de leitura. Daí eu aconselho-vos, primeiro, leiam os textos, façam os vossos apontamentos, meditem, procurem achar respostas ou resposta para as vossas intuições e, após isso, sim, deem início à leitura das introduções ou alguns comentários finais. Isso é importante para que vocês estejam de fato recipientes. Lembre-se, aqui há uma palavra que eu sempre uso e considero ela importante, que é o recipiendário. O recipiendário é aquele que tem a capacidade de guardar uma informação, guardar algo sem o vilipendiar, sem o prostituir. Isso quer dizer, sem alterar. É aquele que tem a capacidade de memorizar. Entretanto, o recipiendário sozinho, sem uma instrução e sem um acompanhamento, ele tem a capacidade de recipiendário, mas talvez não tenha a capacidade de agente. Daí, ele vai, talvez, não por maldade, mas formular algumas ideias erradas sobre o conhecimento que ele tem, ou, se houver aqui uma ignorância profunda dentro do seu ser, vai usar esse conhecimento para tentar convencer outros. Daí o recipiendário e o agente. Primeiro temos que ser bons recipiendários. Depois, sim, talvez sejamos bons agentes. Ok, eu irei começar apenas a partilhar com vós alguns detalhes que eu sublinhei e achei importante e gostaria que vocês, ao lerem o texto, também o fizessem. Entretanto, por uma questão lógica e para depois podermos aqui perceber, quando eu estou aqui vos apresentar, eu não vou primeiro ao texto filosófico e depois volto aos comentários. Não vou seguir o livro conforme ele está. Eu fiz aqui algumas notas, eu vou ser bem sincero, isso é quase como um ao vivo, porque eu não peguei no livro depois do último vídeo e eu não reli aquilo que escrevi, por isso a minha caligrafia que nesse momento não está das melhores, porque muitas das vezes estou a ler e não tenho um suporte, uma mesa para poder escrever, então escrevo com o livro na mão ou escrevo com o livro na minha perna e por vezes a caligrafia não é da melhor, eu irei tentar fazer aqui a leitura disso. Caso eu ache que depois isso não fica claro, não fica bom, o vosso tempo acaba sendo desperdiçado com isso, eu irei editar e adicionar apenas essas partes que a minha caligrafia aqui causa algum problema na leitura. Bom, sem mais demoras, peço desculpa, já temos aqui 9 minutos, mas é assim. Quem quer aprender tem que dedicar tempo para aprender e quem realmente deseja aprender, a dedicação do tempo que se dá ao conhecimento nunca é perdido. A primeira coisa que eu
acabei por destacar nesse livro, nessa versão, está, não vou dizer assim, seria capítulo 2 ou parte 2, aqui da introdução, onde diz respeito à obra. Mas o que eu gostaria de vos partilhar também é a seguinte frase: a sua finalidade é sempre a busca da verdade por meio da dialética. Como referi, vocês irão perceber a diferença entre dialética e retórica. A retórica é utilizada mais para referenciar o sofista, que é aquele que prepara grandes textos, ou que mesmo sem uma preparação de um texto, ele fala para ti de forma a usar uma boa oratória, uma boa expressão, usar palavras que tu queres realmente ouvir e deseja ouvir, para te convencer de uma ideia. E vocês vão verificar que, em muitas discussões de Sócrates, acaba, por vezes, em aporia, e os sofistas acabam por usar diferentes argumentos, muitas das vezes até se contradizendo, e tentam, assim, de uma forma bonita, transmitir alguma ideia, e que essa ideia acaba por ser vazia. E hoje isso é muito usado na política. Os políticos tentam dominar a gramática e a retórica de forma a expressarem-se de maneira que tu acabes por gostar do discurso e fazer desse político o seu favorito. É essa a ideia, buscar o favoritismo. Mas o que o Sócrates busca é a dialética, e a dialética é justamente aquilo que o Sócrates faz, que é uma questão de tu argumentas algo, tu expressas algo, ou tu afirmas algo, e Sócrates vai testar se aquilo que estás a afirmar realmente tens conhecimento em causa, ou se está apenas a papaguear algo, ou se estás a dizer algo ao qual não faz nenhum sentido nem para ti, nem para quem está a te ouvir. Daí a dialética é um sistema que vai te ajudar a compreender melhor aquilo que ouves e aquilo que dizes. Outra questão aqui que eu sublinhei nessa página, que tem a ver aqui com as temáticas, a divisão em distintos. E por que eu sublinhei aqui? Aqui tem uma nota de rodapé que fala sobre algumas obras de Sócrates, que é Apologia, Criton, Ion, Lax, Lysis, Carmides, Eutífron, Diálogos, e vai falando sobre algumas obras, a distinção entre essas obras. Foi por isso que eu fiz aqui também essa nota, sublinhei essa parte. Vejam, tomem bastante atenção. O que é a justiça? O que é a justiça para ti? Que é um convite para a tua meditação e buscar compreender a justiça. E revelar esta ignorância, revelação que ele considera uma condição preliminar necessária para a sabedoria. Se vocês não compreenderam o que eu disse aqui, não vou estar toda hora repetir as frases, de forma que senão vamos ter um vídeo de 3 horas ou mais. Revelar, mostrar, deixar a descoberto, preliminar, aquilo que é sine qua non, condição que não se pode excluir, necessária à sabedoria. É a ignorância. Aí vai dizer, mas Sócrates falava, quem lê Sócrates ou um filósofo deduz que é uma pessoa inteligente. Não está em assumir ser inteligente ou não, ou ter sabedoria ou conhecimento, mas sim é necessário para todos aqueles que desejam aprender antes terem a noção que não sabem. Porque se tu sabes algo e
achas no domínio completo sobre isso, por que perderás o teu tempo em querer aprender sobre o mesmo, sendo que é aquilo que tu já sabes, a não ser que queiras apenas se usar da retórica. Por isso, a ignorância, assumirmos nós como seres que não sabemos, nos ajudará a receber a informação, guardá-la, sem a prostituir, o recipiendário. Vais guardar e manter essa informação contigo sem a prostituir, de forma que a tua interpretação não seja manchada por ideias e preconceitos. Quer na comunidade política, quer na alma individual, a justiça deve ser, de preferência, auxiliada pela virtude, pela temperança e pela harmonia. Lembre-se, eu estou aqui apenas a partilhar-vos algumas coisas, algumas frases que considero importantes e instigar-vos a pensar, instigar-vos a procurar o conhecimento dessas coisas. E essa frase que eu acabei de pronunciar também é uma frase interessante. Por isso, o governo da razão não é um governo tirânico, mas harmonioso do indivíduo e da sociedade, unidos em felicidade. Considera a natureza da alma e retrata a vida filosófica como uma separação da alma e do corpo, que prepara o filósofo para a morte. Aqui tem uma conotação muito esotérica. Essa frase, essa afirmação, na verdade, tem uma conotação bastante esotérica e que vocês, ao longo dos meus vídeos, irão poder questionar e irão conhecer. É o poder da razão para mostrar a inteligibilidade e a ordem que regem o mundo mutável da aparência e para criar, tanto ao nível político como individual, uma vida harmoniosa e feliz. A perspectiva socrática de que a virtude é uma forma de conhecimento e que, por essa razão, a vida boa deve ser baseada no conhecimento, é aperfeiçoada pela posição de que a educação filosófica deve estabelecer uma harmonia entre a razão e a paixão. Uma vida de autodomínio, na qual a razão governa a vontade, não como algo de estranho a ela, mas como a sua guia e origem natural. A doutrina da reminiscência, segundo a qual aprender é recordar-se. Para vocês que não são iniciados, não vão encontrar sentido nesse parágrafo que eu li agora, mas para todo o iniciado, para todo aquele que busca realmente Deus, essa frase já lhe faz muito sentido. Esse parágrafo já lhe faz muito sentido. O mundo do ser, ele próprio, governado pela ideia do bem, é encerrado por Platão como sendo, encarado por Platão como sendo também a origem de valor e objeto do próprio desejo. O seu desejo de procurar os verdadeiros princípios do mundo é, desta forma, um acto de amor. Este amor não é apenas uma atração para o bem, mas
uma força criativa para a procriação do bem. A razão é, de forma mais explícita, aqui peço desculpas nesse parágrafo, eu não sublinhei tudo, o correto seria colocar a razão, 3 pontos, é de forma mais explícita manifestada no Logos, na palavra e na linguagem, como meio através do qual a razão articula o ser, é o tópico central ao longo dos diálogos. Platão impressionava-se pelo fato de a linguagem possuir a capacidade quer de articular a inteligibilidade do mundo, quer de enganar o verdadeiro ser do mundo. Ele colocava permanentemente a questão de como purificar a linguagem. Eu agora iria, e isso posso vos dizer que depois de tantos anos a procurar Deus, de tantos anos estar a estudar a parte esotérica, e como já fiz referência, estar dentro da maçonaria, ter alguma experiência dentro de Rosa Cruz, adquirir alguma experiência de Cabala, adquirir alguma experiência em relação à religião muçulmana. Esses 2 parágrafos que eu vos li é inteiramente filosófico e esotérico. Eu não estou aqui hoje para revelar-vos a parte esotérica desse livro e dessas frases, desses parágrafos que eu sublinhei, mas sim a vos convidar para a revelação. Próprio desejo, essa palavra é bastante forte. Depois, logos e palavra, também bastante forte. E inteligibilidade do mundo, quer de enganar o verdadeiro ser do mundo. Quer dizer, a palavra, a linguagem, a frase, a oratória pode enganar-te se tu não estiveres preparado para usar a dialética. Para vocês que estão assistindo meu vídeo e são iniciados, eu espero que esses 23 minutos de vídeo, parecendo talvez um pouco extenso, mas que já vos tenha valido o dia, se não mais. Depois aqui nesse livro aqui, vamos assim, no capítulo 3, eu faço como referência Heráclito, que é importante que temos aqui algum conhecimento. A importância de analisar os elementos opostos. É por isso que eu faço aqui essa nota. Depois, a outra obra que de fato... As obras de Platão, como já referi, trata-se apenas de ignorância. Ok? O Platão sempre esteve a trabalhar a ignorância em todas as suas obras. É natural que, para tu poderes compreender a obra de Platão, não vou dizer na totalidade, porque não sabemos aquilo que de fato não chegou até nós, mas para podermos aqui compreender aquilo que hoje temos em mãos e que é declarado como sendo de Platão, ou mesmo que sendo da sua escola socrática, mesmo que vindo dos seus ensinamentos e escrito pelos seus alunos, é importante que nós consigamos fazer essa ligação entre as obras. E Parmênides é também uma obra bastante referida, bastante importante, e que vocês vão ter que depois refletir e vão ter que
compreender um pouco sobre a realidade do ser. Outro pedaço, 3 pontos, conhecimento sensível. De fato, todo conhecimento é sensível. Veja, se vocês analisarem, por que vamos aqui, não vamos começar de forma mais leve? Por que para você que é evangélico ou cristão, por que tu não és elevado a pastor, por exemplo? Por que o número de pastores é um número pequeno? Por que a igreja não dá o mesmo conhecimento, o mesmo curso, o mesmo treinamento que dá para os seus padres, bispos, arcebispos e por aí fora? Por que a igreja não partilha contigo os seus rituais secretos, a sua doutrina interna? É devido à ignorância. É justamente devido à ignorância e devido à má intenção de usar o conhecimento. É daí que vocês vão perceber também que as sociedades secretas ou discretas, conforme nós queremos aqui mencioná-las, também, na maioria dos casos, são grupos pequenos, são grupos restritos, grupos não muitas pessoas. É claro que quando nós estamos a falar de uma ordem, é diferente. Uma ordem pode ter alguns milhares de pessoas, mas a ordem unicamente vem para tentar estabelecer uma norma e não deixar com que as coisas acabem virando um descalabro, porque dentro da maçonaria, dentro das sociedades secretas, dentro das sociedades discretas, a verdade é que, ou mesmo dentro das igrejas evangélicas, quando a pessoa usa isso apenas como um veículo financeiro, tu pode fazer muito dinheiro. Essa é o bem da verdade. A intenção aqui não é fazer dinheiro, né? A intenção é discutir temas. E daí que os grupos têm que ser pequenos. Daí que, apesar de tu teres uma ordem, que pode ser uma ordem nacional, uma ordem internacional, o que manda sempre é a loja. Se a loja estiver seguindo de forma rígida os seus preceitos, aqueles preceitos que foram passados, ela está a trabalhar bem. Sempre visando que o objetivo nunca é acumular fortunas. O dinheiro arrecadado dentro das sociedades secretas, dentro da igreja, dentro de qualquer movimento religioso, deve ser apenas para manutenção e não como meio de exaltar egos, como se costuma se fazer. Por isso que é bastante que percebemos aqui essa questão da realidade do ser e o quão sensível é a matéria, é o conhecer, é o divulgar o conhecimento. Porque quando estamos a trabalhar, quando estamos a divulgar o conhecimento, nós, na verdade, estamos aqui a causar grandes feridas. E quando nós nos propomos a abrir feridas no ser, para que o ser possa evoluir, para que o ser possa contemplar Deus, nós também temos que ter essa capacidade de as fechar. Por isso que é um tema sensível e por isso que grande parte das ordens trabalham de forma secreta, de forma discreta, para que aquele que é ignorante ou aquele que prefere estar na ignorância não venha se apossar dos conhecimentos. Conhecimento sensível, dupla realidade, o mundo das ideias, mundo inteligível, e o mundo das coisas, mundo sensível. Conceito e realidade. Conceitos são universais, necessários, imutáveis e eternos, como afirmava Sócrates. Por outro, tudo no mundo é individual, contingente e transitório, como afirma Heráclito. Deve, portanto, existir além do mundo dos fenômenos, um outro mundo de realidades, objetivamente dotado dos mesmos atributos dos conceitos subjetivos,
que os representam. A estas realidades chamam-se ideias. As ideias não são, pois, no sentido platônico, representações intelectuais, noções abstratas do pensamento. São realidades objetivas, modelos e arquétipos eternos, dos quais as coisas visíveis são cópias imperfeitas e fugazes. É múltiplo e uno. Está unificada pela ideia das ideias, ou seja, a ideia que tudo supõe, mas que não tem necessidade de nenhum pressuposto. Da mesma forma que o Sol é a origem da luz sensível, assim o bem é a origem da luz intelectual. Reminiscência, conhecimento imutável. Recorrer à teoria pitagórica sobre a imortalidade da alma. Transmigração da alma. A alma possui a capacidade de se purificar no discurso dos ciclos de suas migrações e, se o merecer, alcança a felicidade da separação do corpo. Existem dois mundos, o sensível e o inteligível, ou suprassensível. Também o homem é duplo e pertence aos dois mundos. Através do corpo, ele está ligado ao mundo sensível, pela alma ao mundo inteligível. A alma é imortal. Prisioneiro do corpo. Recorda as ideias outrora contempladas. Reminiscência, que segundo Pitágoras é devida à existência de homens excepcionais. Se conhecer fosse conhecer o mundo através dos sentidos, o conhecimento não seria verdadeiro, mas apenas opinião. Conhecer é recordar. O que é ideal não reside nas coisas, mas no espírito. Aqui uma referência que eu sublinhei a Timeu. Uma outra. Matéria pré-existente, caótica e móvel. Demiurgo apenas se limitou a ordenar a matéria no espaço. Aqui vou apenas fazer aqui para quem é iniciado, para quem realmente estuda, para quem deseja de fato conhecer Deus e entrou pelos caminhos esotéricos, essa frase, tomem atenção a ela. Procure meditar e procure compreendê-la de uma forma que abra o teu ser para a luz. O cosmos que o Demiurgo criou é um gigantesco ser vivo. É um Deus sensível. Eu estou a ver que eu de fato nem sequer comecei na parte da obra e já tenho aqui 34 minutos. Eu irei fazer um vídeo no máximo aqui 45 minutos, 49 minutos e depois eu irei fechar e farei outras partes, porque de fato vejo que não haverá possibilidade de terminar de ler todas essas frases que são de veras importantes.
Demiurgo desempenha papel de mediador entre as ideias e a matéria. Ascéticos. Considera a alma humana como um ser eterno, coeterno às ideias, ao demiurgo e à matéria. De natureza espiritual, caída no mundo material, como que por uma espécie de queda original de um mal radical. É apenas mediante uma disciplina ascética do corpo que o mortifica inteiramente, e mediante a morte libertadora que liberta para sempre a alma do corpo, que o homem realiza a sua verdadeira natureza. A contemplação intuitiva do mundo ideal. Total e irreversível libertação em relação ao corpo. Esta vida, a terrena, deve ser vivida por quem seguir no caminho da filosofia, como preparação para a morte. Influência órfica. Concepções órficas, tanto o dualismo, e depois aqui continua, aqui é psique, soma, abre aspas, alma e corpo, fecha aspas. Há uma outra referência ao Homero, Hades, e depois continuando aqui nas partes que sublinhei. A psique era para Sócrates o mais próprio da pessoa, o centro gravitacional a partir de cuja decifração, partindo do reconhecimento da própria ignorância. Esta interioridade apresenta-se sob a forma de um daimon. Outra questão aqui, o Sócrates sempre refere-se como ignorância. E vocês, ao lerem a obra de Sócrates, irão perceber o porquê ele se refere dessa maneira. E por que é importante isso? Porque também que a frase mais conhecida de Sócrates é: só sei que nada sei. Dentre aqueles que não sabem, sou o que mais sei. Analisem. Normalmente essa frase vem cortada, vem só a primeira parte, só sei que nada sei, referindo-se aqui à ignorância. Mas é ignorante quem apenas usa a primeira parte da frase, porque demonstra claramente que não a percebeu de nada. Ou usado pelo sofista, né? A incentivar-te a ser ignorante. Mas a segunda parte da frase, Sócrates diz: dentre aqueles que não sabem, sou o que mais sei. O que Sócrates vem dizer que é bastante diferente dos sofistas da época. O sofista afirmava saber tudo, afirmava ter um conhecimento total. E quando ele caía num diálogo com Sócrates, usando a dialética, e que Sócrates o interrogava através da dialética, esse sofista, muitas das vezes, não conseguia trazer respostas plausíveis. Daí, Sócrates afirmar a ignorância, porque ele próprio tinha a noção que o conhecimento que ele tem não é a verdade absoluta. A verdade absoluta pertence a Deus. Entretanto, ele também afirma que dentro daqueles que não sabem, ele é o que mais sabe. Por quê? Porque a primeira coisa que ele sabe é que ele é uma pessoa ignória, que tem ignorância, uma pessoa que necessita de conhecimento. Logo, ao necessitar de conhecimento, ele, de fato, necessita que o processo de aprendizagem entre dentro dele. Entretanto, Sócrates, muitas das vezes, refere-se na sua obra que ele é guiado por um daimon. O que mais seria que correto? Um demônio, uma entidade espiritual que o perturba ou que o incentiva a fazer essas perguntas constantemente.
nunca o deixando calar enquanto estiver na aporia. Figura do que mais tarde se chamará consciência moral. Obviamente que aqui não há uma ligação, mas não na totalidade. Transposição do mistérico para o filosófico. Deixa eu apenas ler aqui essa frase na totalidade. Ok. Já recordei. Peço desculpas, eu li esse livro faz 2015, provavelmente, e estamos agora em 2019. É natural que algumas partes aqui que eu tenha sublinhado me façam alguma confusão no começo, porque eu, como não sublinhei a frase toda, sublinhei apenas algumas palavras. Transposição do mistérico para o filosófico. Aqui, na verdade, é uma pergunta. Continuando. Porque, apesar de o homem ser, para Platão, portador de um princípio divino, a sua natureza não provém de um Deus, mas trata-se de uma natureza semelhante à verdadeira realidade, ou seja, às ideias. Necessidade de realizar cerimônias iniciáticas. Alma, cognoscente, racional. Libertar-se das inclinações carnais, realizando uma prática de autoconhecimento, moderação nas ações e procura da verdade. Será essencialmente uma submissão do corpo à alma e desta a normativa do Logos e do bem, cujo paradigma é a ideia. Pronto. Eu irei terminar a introdução de Phaedon com algumas coisas que eu sublinhei. Essas frases que eu sublinhei elas justamente porque elas têm um caráter esotérico muito grande e de importância bastante elevada. Daí, eu estar a partilhar com vocês, não apenas chegar aqui e falar, leiam Phaedon e fazer como a maior parte dos escritores e comentadores fazem, que é estar discutindo quando Phaedon falou sobre a beleza e... Não, Platão não está discutindo. Platão usa veículos e mecanismos para explorar a ignorância. E é com essa temática que muitos pensam dominar e conhecer, ter o conhecimento total, que Sócrates vai mostrar ao seu intelector que ele não a domina, que ele não tem esse conhecimento total. E também para tu que estás a ler, que a tua mente, o teu pensamento vai andar ali numa ondulação. Ora, tu pensas que aquela afirmação está correta, depois no parágrafo seguinte vês que está errado, depois tu pensas que o errado, que agora é certo, e depois vais andar num sobe e desce de certeza e incertezas. Por isso que muitas das vezes termina na aporia, mas esse término na aporia é intencional, porque Sócrates unicamente trata da ignorância. E é através dessa mesma ignorância revelada, através das obras de Sócrates, que eu pretendo que vocês aprendam a questionar-se, que vocês aprendam a usar a dialética de forma que, ao eu falar da revelação, possa ser para vocês um instrumento de aperfeiçoamento. Basicamente é isso. Terminamos aqui a introdução do Phaedon. Eu irei ter que fazer provavelmente aqui mais do que uma parte. Eu li basicamente para vocês 18 e fiz comentário com base em 18 frases. Obviamente que eu não comentei o livro, não sublinhei o livro todo, não é óbvio, mas eu terei, sem sombra de dúvidas, que dividir Phaedon em mais de uma parte. Vamos ver se será 2 ou 3, mas penso que não passará de 3.
Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Desejo-vos uma boa leitura sobre Fedon. E, por favor, coloquem, se assim vos desejar, coloquem as vossas dúvidas, partilhem aquilo que vocês pensam e vamos juntos tomar uma consciência e, através dessa consciência, receber a revelação e alcançar o divino, conhecer o divino. Que a vida e que essa luz, que essa energia esteja convosco o tempo todo. Amém.